Tudo jóia? Agora nós vamos para a nossa segunda videoaula. Na verdade, eu gostaria que vocês voltassem. Eu vou disponibilizar para vocês um link de uma videoaula que a gente fez no, naquele trabalho remoto para que vocês assistam. Muitos já talvez tenham assistido, outros não. Então agora vocês vão assistir. Quem assistiu isso, assistir de novo, e quem não assistiu vai assistir agora, que é uma videoaula falando sobre os requisitos para um bom entendimento das funções, do estudo das funções. E eu vou estar aproveitando aquela videoaula para que eu possa omitir algumas coisas, alguns conceitos aqui, que é bem inerente a esse início, para que essa videoaula não fique muito extensa e eu possa ser um pouco mais direto agora nesse momento, certinho? Então vamos lá. Primeira, mesmo que essa parte lá já esteja na videoaula a que eu me refiro, eu vou definir agora, porque não tem como também começar a falar sobre função sem lembrar, né, sobre a definição de função, que define uma função. Então é o seguinte, a definição de função. De função. A definição de função. O que define uma função? Então, primeiro, para você ter uma função, você vai ter que ter uma relação. O que é relação? Relação entre duas grandezas, na verdade. Mas aqui, como vai ser uma coisa mais geral, não vou bem tratar de grandezas, porque dá a ideia de só de medidas, uma coisa positiva. Aqui pode ser quaisquer valores. Então, na verdade, agora a gente vai ter dois conjuntos. Cada grandeza, só para entendimento aqui, vai ser representado por um conjunto. Então, a gente vai ter dois conjuntos e eu vou chamar esses conjuntos de A e de B. Então, para que o que vai definir uma função é o tipo de relação que essas grandezas se relacionam, ou esses conjuntos. A grandeza ainda para puxar na linguagem que a gente está vindo, né, da aula anterior, que é sobre que a gente estava falando sobre as proporcionalidades, ainda para ter uma mudança suave. Então, se você tem aqui dois conjuntos, então a relação, uma relação é uma função, né? Uma relação é uma função se e somente se todo elemento é uma relação. Vou dar um nome a essa relação, ficou meio vago aqui, vou voltar um pouquinho aqui, porque uma relação de A em B, né, para ficar melhor, uma relação de A em B, né, é uma função se somente se todo elemento, todo elemento de A, vou até fazer assim, ó, todo elemento x de A tem que ter, né, um único representante
y pertencente a B. Isso vai definir uma função. Uma relação que tem essas características, que tem que ser destacada, que vocês não podem esquecer, que tem que ser averiguada, são os requisitos para que você fale, estou diante de uma função. Tem que estar comprovado essas duas situações, esses dois requisitos. Quais são os dois requisitos? Vou observar todos os elementos do meu conjunto A. Se a relação é de A para B, né? Então, todo elemento de A, ele tem que ter representação no segundo conjunto, que é o B. E essa representação é única. O que a gente quer dizer com isso? Vamos dar o mesmo exemplo que está lá na videoaula que eu me referi anteriormente. Então, eu vou ter aqui um conjunto A e eu vou ter aqui um conjunto B. Aqui em A eu tenho os elementos 1, 2, 3. Aqui em B eu tenho os elementos A e B. Então, todos esses elementos aqui, para que seja uma função, eles têm que estar ligados a algum elemento aqui de B. E é único. Se eu pegar um, por exemplo, o 1 é representado por quem em B? Pelo A. Beleza, então eu tenho para ordenada aqui 1 e A. Certo? Se eu pegar o 1 e ligar a B, já não seria uma função, porque essa representação não seria única. Mas eu posso pegar o 2 e falar que a imagem do 2, que o 2 também está relacionado com o A, não tem problema nenhum. Então, esse par ordenado aqui seria 2 e A. Continuaria sendo uma função, porque o 1 está ligado a um, quer dizer, ainda não, porque eu tenho 3, né? O 3, se o 3, nessa situação que estamos aqui, não é uma função, porque o 3 é o elemento de A que não tem representação nenhuma em B. Então, isso não é uma função porque fere o primeiro critério aqui, que todo elemento de A tem que ter representação em B. Agora, se eu pegar aqui o 3 e ligar a algum de A aqui, por exemplo, poderia até ser no próprio A, não tinha problema. Mas vamos falar que o elemento, a imagem do 3 aqui, será o B. Então, nós temos o par ordenado 3 e B. Nesse caso, essa relação é uma função? É uma função. Passa nos dois critérios? Passa nos dois critérios. Quais são os dois critérios? Primeiro, todo elemento de A é representado em B, certo? O 1 está representado, o 2 está representado e o 3 está representado. Ótimo. Agora vamos para o segundo critério, que é a representação ser única. O 1, por exemplo, só pode estar ligado a um único elemento de B. O 2 a um único de B, o 3 a um único de B. E isso ocorre. O 1 está ligado apenas ao A, que é só um elemento de B. O 2 está ligado apenas ao B, que é só um elemento de B. E o 3 está ligado apenas a um elemento de B. Então, isso aqui é uma função de A em B. Então, a relação que eu vou chamar aqui, essa relação eu vou chamar de F, né? F aqui, que representar a inicial de função. Então, e a gente nota assim, ó, a função que eu chamei de F, definida de A em B, é uma função. Ficou claro isso? Então, é, 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 é isso que você tem que observar. Se você tiver aqui uma situação, por exemplo, um conjunto A e um conjunto B. Eu tenho os elementos aqui, né? Vou colocar aqui 1, 3 e 5. E aqui eu tenho os elementos é, é, M, N e P, por exemplo.
E aí, vamos relacionar esses elementos. Eu tenho que o 1 está ligado com o M. O 3 está ligado com o N. O 5 não está ligado. Então, essa relação de A em B, né? A relação de A em B, vou chamar aqui, ó, G, essa relação G. Então, G definido de A em B não é uma função. Ela é uma relação? É uma relação, mas não é uma função. Por que não é uma função? Porque ela não passa no primeiro critério. Qual é o primeiro critério? Todo elemento de A está associado a um único elemento de B. O 1 está associado a um único elemento de B. O 3 também está associado a um único elemento de B. Mas o 5 não está associado a ninguém e ele tem que estar. A outra situação seria aqui um conjunto A, um conjunto B. Aqui nós teríamos os elementos de A seria 2, 4 e 10. Aqui nós temos o A, B e C. Aí nós temos que o 2 está associado ao A. O 4 está associado ao A e está associado ao B. O 10 está associado ao C. Então, vou chamar essa relação aqui de H. Então, H definido, a relação H definida de A em B não não é uma função. Por que não é uma função? Porque vamos ver os critérios. Primeiro, todo elemento de A tem que estar associado a elementos de B. Nesse critério passa, porque 2 está associado? Está. 4 está associado? Está. 10 está associado? Está. Mas no segundo, não. Qual é o segundo? Há um único elemento, ó, único elemento. E quem é que falhou? Quem é que contrariou esse requisito? O 4. Observe que o 4 ele tem duas imagens. Ele está associado ao A e está associado ao B. Isso não é uma função, né? Porque infringiu aqui o segundo critério, que é estar associado a um único elemento de B. Então, essa relação também não é uma função. Ficou claro a definição de função? Então, é isso que vocês terão que observar sempre que você vai tratar de função. Primeira coisa, existência de função. Tem que existir a função. Então, não adianta nada você continuar a fazer análise ou estudar coisas sobre função se você não está diante de uma função. Então, a primeira coisa que você tem que ver em uma relação é se ela é função. É função, beleza. Não é uma função, então a gente não precisa continuar porque você não está diante de uma função. Certinho? Então é isso que é a primeira parte que você terá que entender. Depois a gente vai falar sobre os gráficos de uma função. Toda função ela é representada. Vamos liberar espaço aqui, né? Ela é representada por
ela é representada por álgebra, né? Algebricamente, como a gente está fazendo aqui, ou ela é representada geometricamente. Então, a representação geométrica de uma função a gente chama de gráfico, né? A representação geométrica de uma função, a gente fala que é o gráfico da função. Então, o que que é o gráfico de uma função? É a representação geométrica dele, é todos os pontos do plano cartesiano que pertence àquela função, àquela relação de A em B. Então, se você tem aqui o gráfico da função f, por exemplo, todo ponto x, y pertencente a, ao a cartesiano B, né? A cartesiano B, em que eu vou fazer no desenho que eu acho que vai ficar melhor de vocês entenderem. Vou pegar, inclusive, uma função que a gente vai iniciar com ela. Deixe-me ver aqui se eu faço um gráfico legalzinho aqui. Então, o gráfico de uma função, você terá aqui você terá aqui esse gráfico aqui, certo? Então você terá esse gráfico aqui que está de amarelo, aliás, essa reta que está de amarelo é o gráfico da função dessa função aqui, que a gente não definiu, né? Vamos supor que você tem uma função f aqui. A função f definida de A em B é uma função, já foi verificado lá, sabemos que é uma função. Então, esse gráfico aqui, ele vai representar a função porque todos os pontos aqui, ó, todos os pontos têm infinitos, né? Você sabe que a reta aqui está contínua, porque tem infinitos pontos aqui, ó. Todos os pontos, não existe nenhum ponto do plano cartesiano aqui, que o plano cartesiano, né, na primeiro vídeo aula eu comento sobre esse plano cartesiano aqui, é interessante também, qualquer ponto que você pegar aqui, se pertencer a essa função, tem que estar nesse caminho aqui. Então, esse ponto aqui, por exemplo, vou chamar aqui de ponto P, esse ponto P não pertence a essa função f, né? O ponto P não pertence à função f, porque não está sobre esse caminho aqui, né? Agora, se aqui, por exemplo, você tem aqui o ponto A, aí agora o ponto A pertence a F, né? Porque eu estou usando sinal de pertinência, né? Porque esse ponto para a reta é um elemento, né? A reta é um conjunto de pontos. Então, o A é um elemento, então é símbolo de pertinência aqui. Então, esse ponto A pertence à função. Então, quando você define todos os pontos, então você está diante do gráfico. Tanto é que a gente raramente vai conseguir traçar um gráfico de uma função. Só se ela for bem limitada mesmo.
Vamos pegar lá a funçãozinha que a gente estava dando exemplo lá na tela anterior. Ali eu consigo traçar o gráfico daquela função lá, né? Porque é discreto. Você tem lá, por exemplo, vamos relembrar lá o conjunto A e o conjunto B. Aí nós tínhamos aqui 1, 2 e 3. Não sei se vai ser igual, mas vamos tentar aqui. Vamos ter aqui, por exemplo, o A e o B, mesmo que não seja a mesma coisa. Então vamos ter aqui que o 1 relaciona com A, o 2 relaciona com A e o 3 relaciona com B. Nós temos os pontos aqui, ó. Quais são os pontos dessa relação aqui? Vou chamar aqui também da função f. F definida de A em B. É uma função? É uma função. Por quê? Todo elemento de A está associado a um único de B. Então, nós temos aqui que os pontos dessa função é 1 e A, 1 e B, e... Não, 1 e B não. 1 e A só. Não temos mais um. Se tivesse, nem seria função, né? Porque o 1 só pode relacionar com um único. 2 e A. E 3 e B. Essa aqui são todos os pontos, não existe outros. Então, se você pegar aqui um conjunto aqui para colocar aqui eu vou pegar os valores de A, vou chamar esses elementos de A de X, né? X pertencente a A e Y pertencente a B. Isso aqui é o que? X é qualquer elemento de A. Então, quais são os valores que o X pode valer? O X ele pode valer, então, 1, 2 e 3. Quais são os elementos que o Y pode valer? Os valores que o Y pode valer? Ele pode valer A e pode valer B, porque o Y pertence a B. Né? Da videoaula passada, que vocês viram, você sabe que os elementos aqui da abscissa são os X, né? São os elementos de X, que são quem aqui? Aqui você sabe que é 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Aqui é A, vamos supor que A é menor que B, né? Então nós vamos ter aqui um A e aqui nós vamos ter um B. Aqui a gente está colocando que o A é menor do que B, certinho? E positivo, né? E A vamos colocar aqui para ficar mais claro, porque 0 é menor do que A, que é menor do que B. Né? Para a gente colocar isso aqui, a gente tem que garantir isso. Pronto. Então, nós temos aqui que o primeiro ponto é o 1 e A, né? O 1 com A aqui é esse ponto aqui. O segundo ponto é 2 com o A também. Então, nós temos aqui o 2 com o A, que é esse ponto aqui. E o terceiro ponto é o 3 com o B, que é esse ponto aqui. Pronto. Então, vou apagar aqui para não confundir os pontos, ó. Com certeza, o gráfico dessa função é isso aí, ó. Isso aqui é o gráfico. Opa, apaguei aqui o que não poderia, né? Esse aqui. Esse aqui é o gráfico dessa função. Vou até ver se eu pinto aqui de outra cor, porque senão fica confuso. Tudo preto. Pronto. Esse vermelho aí é o gráfico da função, tá? Por que é o gráfico da função? São todos os pontos que pertencem à função. Não existe outro ponto nessa função que não seja esses 3 pontos. Ela foi definida com A sendo os valores 1, 2 e 3, o B sendo os valores A e B, e a relação entre eles.
né? Então, esse aí é o gráfico da função. Então, quando você tem aqui, a gente vai chamar de os valores de y, né? Quando você tem a relação de A em B, aí a gente vai ter que observar os valores de A e os valores de B. Primeiro a gente vai ver se é função, porque se não for função, a gente quer o gráfico de uma função. Não é função, então não tem gráfico. Quer o gráfico de uma função. F é uma função. Então, beleza. Então a gente vai pegar aqui e vai traçar o gráfico dela, certo? Então, então é isso. É sobre o gráfico. O modelo do gráfico, a curva que representa o gráfico, não precisa ser sempre uma reta, né? Isso a gente vai ver quando a gente estiver estudando os tipos de função. Cada função ela vai ter um modelo de gráfico, né? Um modelo de curva. Tem as várias curvas. Agora eu vou chamar atenção para o mais abrangente, que é quando a função ela é definida num conjunto mais amplo, né? Que a gente reviu os conjuntos numéricos e vocês lembram que o conjunto dos números reais é o mais abrangente, né? O conjunto dos números reais, que tem a completude, né? Lembra lá da completude? Completude dos reais. Então, é muito importante essa ideia aqui. Quem tiver dúvida nessa completude, a gente vai ter que bater um papo sobre isso, né? Porque é interessante isso. Mas só para simplificar, essa completude é quando o conjunto não tem buracos. Vou usar essa linguagem que vocês que estavam na sala nas minhas aulas no início do ano vai lembrar que eu falei muito isso, essa questão de buracos, né? Buracos que não falta número. Por exemplo, o conjunto N tem buracos, porque entre 1 e 2 tem um buraco enorme, porque não tem nenhum número entre 1 e 2. O conjunto Z tem buracos também, são os conjuntos inteiros. O conjunto Q tem buracos, porque entre um número racional, dois números racionais, terá os números irracionais. Os conjuntos irracionais têm buracos também, porque entre dois números irracionais tem os racionais que não pertencem àquele conjunto. O conjunto R tem todos os números racionais unidos com os irracionais, então não tem buraco. Ele é completo. Então, se você observar esses dois gráficos que estão aqui na tela, esse primeiro aqui que eu fiz a reta amarela, ele não tem buraco, ela é contínua, tem uma reta aqui que passa nesse caminho por todos os pontos, não existe um buraco. Então, a existência desse conjunto aqui, dessa função aqui, essa f aqui, ela está existindo de R em R, né? Essa aqui já não, porque não tem número entre 1 e 2 aqui. Eu não posso, por exemplo, vir aqui ligar, entendeu? Passar aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, a ideia de fazer isso aqui, ó, como gráfico dessa função. Tá errado? Tá errado, porque se esse azul fosse gráfico dessa função, todos os o que que são o que que é o gráfico de uma função? É todos os pontos daquela função. Quer dizer, aqui também ele passa, aqui também seria um ponto, teria que ter esse ponto. E esse ponto aqui teria a abscissa aqui, entre 1 e 2, e ordenada aqui, ó, menor do que A, entre 0 e A. E não existe número 2, 1 e meio aqui no x não vale 1 e alguma 1, alguma coisa. Só vale 1 ou 2 ou 3. E também aqui no y não o y não vale aqui no b, não tem valores diferentes de a e de b. Não tem um valor menor que a aí. Certinho? Então, você sabe que esse gráfico aqui, essa função aqui, ela, ela não existe no conjunto dos reais. Provavelmente ela existe no conjunto dos inteiros, ou do Z ou do N.
né, que são os conjuntos inteiros. Então, aí chegou a hora de a gente conhecer esses nomezinhos que definem a função. Ou seja, esse conjunto aqui dos x, que é o primeiro aqui que aparece, é chamado de domínio. Domínio da função. O domínio da função são os valores dos números do conjunto, do primeiro conjunto que aparece na relação, que é o conjunto A. Esse conjunto aqui, que é o segundo, os valores de y está dentro de B, então esse conjunto B é chamado de contradomínio. Contradomínio. Certinho? Então, agora, do contradomínio, os elementos que representam alguém, né? No contradomínio, que você prestar atenção é o seguinte: dos elementos que representam alguém, né, algum valor do domínio, é chamado de imagem, né? Não é a mesma coisa contradomínio e conjunto imagem, né? No conjunto do contradomínio, os elementos que representam algum do domínio é chamado de imagem daquele elemento que ele representa, certo? Então, no caso aqui, nós temos que o A, ele é a imagem de 1, o A também é a imagem de 2 e o B é a imagem de 3. Aqui, todo elemento de B foi imagem, mas não necessariamente. Você poderia ter aqui, por exemplo, um C. Essa relação continuaria sendo função? Continuaria sendo função. Por quê? Continuaria passando os dois critérios? Continuaria. Todo elemento de A está associado a um único de B? Sim. Então, aqui em B, não tem problema ter elemento que não representa ninguém lá em A. Não tem problema. O que não pode é os de A não ser representado. Ou então ele ser representado por mais de um elemento no B. Isso aí não tem problema. Só que aqui o C não é imagem de ninguém. Certinho? Então, o contradomínio aqui seria, se você pegasse aqui, ó, o contradomínio seria quem? O A, B e C, todos os elementos de A. Só que o conjunto imagem aí já não é o A, o B e o C, é apenas o A e o B, que são apenas os elementos que representam alguém. O C não está dentro do conjunto imagem. Então, observe que o conjunto imagem e o contradomínio não é a mesma coisa, né? Muita gente confunde isso. Pensa que o contradomínio e o conjunto imagem, ou seja, que o conjunto B é o conjunto imagem, e o conjunto B não pode ser chamado de conjunto imagem, pelo menos não sempre. Ele pode ser chamado de conjunto imagem, igual antes de eu acrescentar o C aí, eu não ia o conjunto imagem, o contradomínio seria A e B, e o conjunto imagem também seria A e B, uma coincidência, eles seriam iguais. Mas não necessariamente, né? O contradomínio são todos os elementos do B. O conjunto imagem é apenas os elementos de B que representam algum elemento de A. Ficou claro isso? Então, só para concluir aqui a questão do gráfico, você pode observar isso. Quando o conjunto do domínio é o conjunto dos reais, ou seja, vamos supor aqui que você tem uma função, essa função aqui, por exemplo, a função essa aqui, eu poderia ter chamado de outro, o domínio dessa função aqui, ó, o domínio dessa função aqui
é o conjunto dos reais. O conjunto imagem também é real, porque você vê que todo elemento aqui é imagem, ó. E também o contradomínio é o contradomínio é real. O contradomínio também é real, porque o contradomínio é todo elemento aqui, ó. Vamos supor que também x e aqui um y. Aqui nós temos que o x pertence a A e o y pertence a B. Se eu coloquei aqui que a função é de A em B. E aqui eu coloquei x são todos os elementos do conjunto A, né? Para não falar o elemento de A, é 1 ou é 2, enfim, é qualquer elemento. O de y também é qualquer elemento. Então, aqui não está especificando. Aqui não, aqui é diferente. Aqui é o conjunto do domínio, como nós dissemos, já é o que? Apenas o conjunto do domínio aqui são os elementos 1, 2 e 3. Não tem mais. Então é limitado, é claro isso aí. O conjunto do contradomínio é A, B e C. O conjunto imagem é só A e B. Aqui é bem definido, então o gráfico é representado por isso. Lá o gráfico pode ser ligado, é uma curva, né? É uma curva aberta aí, né? Que é uma reta e aí você observa que é fácil de você ver que a existência da função no conjunto dos reais aí. Você tem vários tipos de curva que pode representar, né? Outras, né? Outras funções. As funções elas podem ser representadas por várias curvas, né? Várias. E todas essas aqui que eu representei aqui, o conjunto do domínio dela, a definição dessas funções aqui é real, porque tem essa curva, essa curva, né, que, que você vê que não tem buracos. Então você pode ter, por exemplo, aqui, eu poderia ter traçado aqui, só que aqui, exatamente aqui, ó, exatamente aqui, tem um buraquinho. Então, aqui agora você sabe que aqui o conjunto do domínio dela não é mais real, né? Não é mais real. Porque existe esse elemento aqui, ó. Existe esse elemento que não pertence ao domínio. Aqui tem um buraco aqui, ó. Com certeza, quando o x valer esse número aqui, que eu vou chamar de A, esse número aqui, o contradomínio pode ser real. Essa função aqui, eu vou chamar essa função aqui de g. Essa g aqui, ela é definida de R menos A em R. Certinho? G é definida de R menos A. Não é real. Mas é só o A que não vale. Você percebe que só tem esse buraco aí. O R não tem problema. Você pode ter esse valor lá no contradomínio. Simplesmente ele não é imagem de ninguém. Como a gente disse, você pode ter um elemento lá no contradomínio que não é imagem de ninguém, mas não tem problema. O conjunto, o contradomínio, ele ele é real. Agora, você percebe que esse elemento aqui, ele não é a imagem desse A,
Mas ó, aqui inclusive eu coloquei até uma retinha que tem vários valores aqui, ó. Então esse elemento aqui, ele é inclusive imagem de vários números aqui, infinitos inclusive, porque tem esse caminho aqui, ó, depois do buraco. E a imagem vai ser exatamente esse número aqui, ó. Esse número aqui que eu vou chamar de B, por exemplo. B não é imagem de A. Então, o par ordenado A e B não pertence ao gráfico da G, não pertence à função G. Mas B e outro valor maior que A aqui vai pertencer. Então, B é imagem? É imagem. Então, o conjunto imagem dessa função aqui vai ser real? Não vai ser real, porque essa função, é, ela, pelo jeito, ela não tem valores aqui abaixo desse valor. Eu chamei esse valor aqui de C, por exemplo, né? Parece que é só aqui, mas isso tem que ficar definido também, né? Parece que não tem mais valores aqui, mas pode ser que eu não sei o comportamento, pode ser que seja uma função meio doida, mas aqui pelo jeito não. Que esse aqui parece que vai seguir para cá, esse aqui vai seguir sua vida para lá. Então aqui é um valor mínimo dessa função. Não tem valores menores do que C aqui para a função, né? Então o contradomínio dela pode ser real, pode não, é real. O conjunto imagem dela não é real, são os valores maiores do que C, maiores ou iguais que C, porque C é uma imagem aqui, né? Que é inclusive a imagem do menor valor que a função, é, desculpe aí, é o menor valor, é a menor imagem que a função tem, né? É o C, menor que C não tem. E é isso, né? Você tem várias tipos de gráficos, né? Que a gente vai ao longo do estudo deparando com eles e aí fica interessante vocês quando verem um gráfico verificar se aquele gráfico é de uma função ou se o gráfico não é de uma função. É, porque pelo gráfico dá para você saber se aquele gráfico representa uma função ou não. Vamos pegar um exemplo aqui, que por exemplo, deixa eu pegar aqui, usar esse recurso aqui que é melhor, fica mais bonitinho. Esse aqui, né? Ó. Aí eu vou pegar esse aqui, essa curva aqui. Pronto. Essa aqui é o gráfico dela, né? Essa elipse, vamos supor que seja uma elipse, né? Porque não é uma circunferência nem um círculo. Pelo menos é o que não está aparecendo. Então, esse gráfico aqui, ela é uma função? Não é uma função. Por que, que eu sei que ela não é uma função? Porque, olha lá, você tem imagem, você tem valores aqui do domínio, por exemplo. Para você saber se é uma função, você passa a retinha aqui, ó. Passa uma reta paralela ao eixo do y aqui, ó. Vou passar aqui uma reta paralela ao eixo do y. No gráfico, né? Se cortar essa curva do gráfico em mais de um ponto, não é uma função. Por que não é uma função? Onde que falhou? Porque você sabe que aqui cortou ele aqui e cortou ele aqui, ó. Então quer dizer que para esse x aqui, que eu vou chamar de A, por exemplo, você tem duas imagens. Inclusive tem uma aqui que você conhece e tem essa imagem aqui, ó. Eu vou chamar de B. Então você teria os pontos aqui. Esses dois pontos aqui seria quem?
seria domínio A, imagem 0 na origem, domínio A, imagem B. Olha lá, não verifica o critério de que cada elemento de X tem que ser representado por um único de B, né? Um único Y. Porque nós temos dois Y com valores diferentes. Porque B, obviamente, é um valor positivo, um valor maior que zero. Então não é igual que zero. Então, nesse caso aqui, nós vimos que não é uma função. Esse gráfico aqui, notoriamente, ele não é uma função, né? Não é uma função. Porque nós temos um único valor de x representado por mais de um valor em y. E isso não pode ser uma função. Então, tem um gráfico. Agora, esses aqui, você pode passar quantas retas você quiser que vai cortar apenas em um único ponto. Esse aqui também você pode cortar, que vai passar em apenas um único ponto. Então, você tem aí conteúdos para ficar brincando com os gráficos. Peguem nos livros. Eu vou estar disponibilizando também na sala. E também temos o livro, né, que a gente acompanha. E lá você pode observar vários gráficos e ficar brincando, vendo se representa uma função, se não representa uma função, enfim, certinho? Então é isso, de gráfico, basicamente é isso daí. Só para fechar aqui agora, eu vou falar os sobre os é, sobre os tipos de funções. Tipos de funções. Nós temos as funções, elas podem ser injetiva, podem ser injetiva, pode ser sobrejetiva, e elas podem ser bijetiva. Quando é que uma função ela vai ser injetiva? Ela vai ser, o que vai definir uma injetividade de uma função é o seguinte: se f de a em b é uma função injetiva, ó, quer dizer, se f de a em b é uma função, tem que ser, aqui já tem que ser, né? Porque aqui são tipos de funções. Se a relação não é uma função, você não está no campo de saber os tipos de função se não tem função. Se é função, parte por tipo de função. Então, quando você tem aqui x pertencente a A e y pertencente a B. Se ela é uma injetiva, se você pegar o x, se você tem um x de A, né, que é um elemento do domínio, diferente de um x 2 de A também, isso aqui implica que a imagem, né, se somente se, a imagem do x1 tem que ser diferente da imagem do x2. Porque não necessariamente isso precisa ser, né? Porque você sabe que lá no nosso exemplo, por exemplo, o 1, a imagem era A e o 2, a imagem era A também. Nós já vimos que aquela função lá, ela não é uma injetiva. Ela não é injetiva. Por quê? Porque x1 diferente de x2 implicou em f de x1 igual a f de x2.
né? Aqui nós podemos pegar a contrapositiva, né? Que fica melhor. A contrapositiva. Deixa eu apagar aqui porque vai ficar atrás da minha foto, provavelmente, né? Aqui, vou fazer aqui, ó. O que que é que define a injetividade? Se x1 é diferente de x2, implica-se que f de x1 é diferente de f de x2. Mas para você trabalhar isso algebricamente aqui, você pode pegar a contrapositiva. A contrapositiva. O que é contrapositiva? Isso aqui vem da lógica quando você nega, né? Se você negar, então você nega isso aqui, implica na negação disso aqui também. Então, o que equivale, né, a dizer, equivale a dizer que se f de x1 for igual que a f de x2, implica que x1 é igual que x2. É a mesma maneira, aliás, não é a mesma maneira, é uma maneira diferente de dizer a mesma coisa, que eu quero dizer. E aí, como você tem igualdade aqui na contrapositiva, então para você trabalhar matematicamente fica bem mais tranquilo. Certinho? Então, isso aí é o que é a injetividade, que ela fala. Uma palavra aqui para você marcar aqui como um macetinho é a exclusividade, né? Olha, eu de novo escrevendo debaixo da foto, né? A exclusividade. Por que que eu falo exclusividade? Porque uma vez que um elemento aqui é imagem de alguém, ele não pode ser imagem de mais ninguém, certinho? Agora, a sobrejetividade, que é a sobrejetiva, o que que ela diz para gente? A sobrejetiva já fala o seguinte: se f de A em B é uma função de A em B, ela é sobrejetiva se somente se f de x ou y, né, fica melhor aqui, se y for igual que f de x. O que que é f de x? F de x quer dizer o quê? É a imagem de x pela f. Isso significa f de x, tá? O que que significa f de x? A imagem de x pela f, pela função f, pela f. Entendido? Então, e quem é y? Y pertence a B, né? Y pertence a B, ou seja, y ele vai compor o contradomínio. O contradomínio da f. Então, aqui você tem um caso especial, quando a imagem e o contradomínio são iguais. Então, a f de x, ele vai ser a imagem. O y vai ser o contradomínio. Então, quando você tem o contradomínio igual ao conjunto imagem, né? O contradomínio igual ao conjunto imagem,
aí você vai dizer que essa função ela é sobrejetiva, certinho? Então é uma coisa interessante. Nem sempre isso ocorre como eu já mostrei, nem sempre o conjunto imagem e o contradomínio é a mesma coisa. Mas quando isso ocorre é um fato interessante e tem nome. Ela é sobrejetiva ou sobrejetora, né? Esses nomes também você vai ver aí por aí, ou na rede, ou nos livros, como sendo injetora, sobrejetora e bijetora. Eu estou falando injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Certinho? Agora, o nome é bem sugestivo aqui quando você tem a bijetiva, né? Bi aqui vem de quê? De dois, né? Ou seja, ela é bijetiva quando a função, quando a função for injetiva e sobrejetiva simultaneamente. Aí sim você está diante de uma função injetiva, ou seja, quando há uma correspondência bionívoca. Quando há uma correspondência bionívoca, aí você está diante de uma função objetiva. Então, graficamente falando, para encerrar a videoaula, aqui só para representar rapidinho um esquema aqui. Se você tiver uma função aqui de A em B, no diagrama fica mais fácil você entender. Vou colocar pontinhos aqui, bolinhas aqui. Se você tiver aqui esse aqui representando a esse aqui representando com esse e esse aqui representando com esse, você tem uma função? Tem uma função. Só que ela é uma função injetiva? Vamos lá, para saber se é. Se você pegar um x1 e um x2 diferentes aqui, né? Você pegou o x1 aqui, esse x1 é diferente desse. Esse x aqui é um x1, esse é um x2. X1 e x2 são valores diferentes, né? X1 é diferente de x2. Agora, a imagem é diferente? Não. Eles têm a imagem f de x1 igual a f de x2. Nesse caso, essa função aqui não é uma injetividade. Não houve uma é, uma exclusividade aqui no caso da imagem, porque essa imagem aqui, essa primeira imagem, aqui não é interessante ser tudo igual os valores, os símbolos, né? Vamos colocar aqui um quadrado e um triângulo, por exemplo. Então aqui não é, então vai ser aqui um x2. Um x3, verdade. Agora aqui um diagrama aqui para 2. Ah, tá. Para C, então, o que seria? No caso aqui, A e B. Para C, você terá que ter esse, esse aqui é uma função que é uma injetividade. Mesmo que aqui você tivesse um outro elemento que não fosse ligado, não tinha problema, ela era uma injetiva, porque o 3 é a imagem apenas do 1 e o 4 é a imagem apenas do 2, o 5 não é a imagem de ninguém. Uma sobrejetiva seria se o conjunto imagem, se não sobrasse elemento algum, né, na função aqui, porque o contradomínio tem que ser igual ao domínio. Então, no caso aqui de A com B, A em B, se você tiver aqui os elementos aqui
esse aqui representando aqui, esse aqui representando aqui, esse aqui representando lá, e tivesse um outro aqui que estava representando aqui, ela era uma sobrejetiva, porque não sobrou nenhum. Ou seja, o contradomínio são esses três elementos e todos os três são imagem. Então, ele é uma sobrejetiva. E a bijetividade é uma correspondência bionívoca, porque tem que atender às duas situações. Então, é claro que você colocar número aqui, de novo, agora, e letras aqui, aí você terá que atender os dois. Então, cada um, todo mundo vai estar ligado, como sempre, e esse aqui não vai sobrar elemento porque tem que ser sobrejetiva. Então, cada um é exclusivo, o A é apenas do 2, o B é apenas do 1 e o C é apenas do 3, e não e todo mundo é imagem. Então, ela é injetiva porque há exclusividade e ela é sobrejetiva porque é, não é o conjunto imagem aqui é igual ao contradomínio, porque o contradomínio é todos os elementos de B, que é A, B e C. E o conjunto imagem também é A, B e C, porque todos são imagem. Então, essa aqui é um exemplo de bijetividade. Então, é isso. Bons estudos e até a próxima.